Depois do Professor Xavier ter sido morto pelo Henry Garrish no último episódio da série clássica dos X-Men, tivemos 30 anos de intervalo pra poder ter a continuação disso aí. Foi onde a Disney e a Marvel se uniram pra fazer algo que preste e lançaram X-Men 97, que serve como uma sexta temporada da série clássica. Então é essa belezinha que eu vou resumir pra vocês aqui hoje. Então se você não quer ficar calvo igual o Professor Xavier, é melhor ir deixando seu like aí no vídeo, porque deu muito trabalho fazer isso aqui. E avisando rapidinho também pra vocês que eu criei um canal lá naquela plataforma famosa de lives que vocês conhecem, pra poder assistir filmes ao vivo com vocês, fechou? Então não tem nenhum vídeo lá ainda, eu só criei e tô divulgando aqui pra vocês, tá? Talvez essa semana aí eu já comece, já faço uma live lá assistindo alguma coisa, fechou? O link vai estar aí na descrição e bora pro vídeo. Bom, nossa história começa mostrando esse moleque aí sendo capturado por caçadores de mutante. Esse aí é o Roberto da Costa, um personagem brasileiro dos X-Men, que mais tarde vai se transformar aí no Mancha Solar. Esse moleque é muito poderoso, mas por enquanto ele é só um riquinho mimado e chato pra caramba. Ele tava muito assustado porque tinha acabado de descobrir que era um mutante, mas sorte é dele que os X-Men chegaram lá pra poder salvar a pele dele e acabaram com os mercenários. E essa cena é muito boa, o Ciclope aí voltando a ser um personagem foda que ele era na série antiga e não um banana que os filmes mostram. Nenhum filme até agora soube trabalhar esse personagem aí, né? Mas enfim, seguimos. Depois de ser salvo, o Roberto acorda na mansão dos X-Men e dá de cara com fera de ponta cabeça. Uma referência aí ao primeiro episódio da série clássica, onde a Jubileu passa pelo mesmo, inclusive ela tava bem ali do lado dele. O Ciclope chega lá e fala pro Roberto que eles queriam ajudar o moleque a se entender aí nessa nova fase. Daí ele aceita e vai na sala de treinamento. Mas o problema é que nem todos os X-Men são bonitinhos, cheirosinhos e arrumadinhos e bonzinhos, né? Então o Wolverine aparece lá no meio do treinamento do moleque, dá um puta susto nele e faz ele meter o pé de tanto medo que ficou. Depois disso, a Jean Grey e o Ciclope fazem uma chamada de vídeo com a doutora Valerie Cooper pra tentar descobrir quem foi que forneceu aquelas armas avançadas pros bandidos do começo. Mas eles não descobrem nada. Aí a Jean manda o papo que quer sair dos X-Men pra poder criar o filho deles em paz, e isso tudo tava estressando o Ciclope, pressão de ser líder, sem o Xavier, X-Men parecendo um bando de crianças, filho pra nascer, e pra piorar, dão uma bolada num quadro lá da mansão. E ainda me chega a Jubileu caguetando o Wolverine dizendo que o Roberto tinha sumido. O bobão aqui assustou o Roberto. Ciclope, e se aqueles caras com os trecos de sentinela acharem ele? Daí o Ciclope dá um apavoro no longa e uma parte dos X-Men vão atrás do Roberto numa balada, enquanto o Ciclope, Tempestade e os outros vão atrás do cara que matou o Xavier lá na primeira série, pra ver se ele sabia onde tava o Bolivar Trask, que era o criador dos sentinelas, pra ver se ele tinha algo a ver aí com aquelas armas do começo. Então a Jean entra na mente dele pra ver se descobriu alguma coisa, e lá um outro alguém entra na mente junto e faz ela ter umas alucinações malucas com o filho, só que ela consegue achar a localização desse cara. Então eles vão até o lugar, saem na mão com os sentinelas desse cientista aí e conseguem prender o cara. Vocês, X-Men, podem usar seus dons para proteger a todos, mas só o que fazem é nos lembrar que nossos dias estão contados, que a humanidade em si é obsoleta. Chupa meu pinto então, seu vagabundo. E a Jubileu e o Roberto começam aí a se aproximar mais, porque eles passaram pelo mesmo, né? O problema é que quando tudo parecia bem, quem aparece na mansão é simplesmente o Magneto, que tá bonitão nessa série, hein? Igualzinho o Henry Cavill lá na série do The Witcher. Meu Deus todo-poderoso, como eu sou bonito, como sou forte. Daí ele chega falando que tudo que o Xavier construiu era dele, inclusive os X-Men. Obviamente ninguém entende nada, mas ele fala também que tinha um desejo de honrar um sonho do Xavier, de mutantes e humanos viverem juntos sem confusões. Por isso ele tava sendo um cara legal aí com os humanos e de quebra tentava pegar a vampira, que devia ser a paixão de muitas crianças lá na série clássica. O problema é que a ONU foi atrás do Magneto por causa das merdas que ele fez lá no desenho original. Então ele se rende e vai pro julgamento. O problema é que enquanto isso aí acontece, a Jean Grey começa a parir a criança e o Wolverine que tem que levar ela pro hospital com uma habilidade duvidosa no volante. Saiam da frente! Saiam da frente! E lá no tribunal, um grupo de rebeldes anti-mutantes começam a atacar tudo. E um cara chamado Executor X que tava liderando todos esses malucos aí. Esse cara tinha uma puta arma capaz de remover os poderes de um mutante e mira certinho no Magneto. O problema é que isso aí acontece. Tempestade! Ave Maria, doido! É o famoso 3K, tropa! Ai, Isso faz o Magneto ficar muito puto com os humanos de novo, leva todo mundo pra casa do cacete, só que depois ele se acalma. Eu estou tentando ser melhor.
Não me façam largar mão de vocês. E aí o filho do Ciclope nasce, colocam o nome dele de Nathan e o Fera descobre que os poderes da tempestade foram retirados pra sempre, o que deixa ela tão mal que ela acaba indo embora da cidade. E o Gambit também acaba flagrando a vampira com o Magneto e fica putaço. Mas que velho furaô. O problema mesmo é quando a campainha toca e eles pensam que é a tempestade voltando, mas quando abrem a porta, isso aí acontece. Jean? Eu preciso dos X-Men. Muito bem, o que caralho está acontecendo aqui? A Jean Grey entra na mente da outra Jean Grey e vê que ela já tinha saído de um laboratório e estava fugindo de alguém. Mas logo ela tem de novo uma interferência mental e através de alguns exames aí o Fera descobre que a Jean que apareceu do nada era verdadeira. E aí a outra Jean Grey começa a enlouquecer, vai parar no quarto dela, fica triste pra cacete e acontece isso aí. Muitos se referem a mim como o Senhor Sinistro, mas você pode me chamar de pai. Você! Senhor Sinistro revela que criou essa Jean Grey aí porque ele queria que ela tivesse um filho para que ele pudesse usar esse filho aí para fazer um outro experimento. Então pera aí, tá querendo dizer que o nosso amigão Scott meteu a linguiça no Mandroid? Eu conheço um cara que fez isso aí em outra obra. É bom demais, hein? Depois de muita falação, o Sinistro consegue desbloquear a versão definitiva dessa mulher aí, que era a Madeleine Pryor. E começa a atacar o terror na mansão dos X-Men, fazendo todo mundo enlouquecer. Achei legal o climinha de terror que colocaram nesse episódio aí, ficou tudo muito bem feito. Depois dos X-Men lutarem contra as ilusões da Jean do mal, a Jean do bem consegue acabar com tudo. Porém, a Madeleine acaba levando o bebê com ela. Daí o Magneto forma uma equipe pra fazer o resgate da criança que já tava sofrendo na mão do Sinistro. Bom, acontece que ninguém consegue, e o único jeito era a Jean Grey original entrando na mente da outra, elas têm um conflito lá mental, e a Madeleine acaba caindo na real e resolve salvar o filho. Vamos salvar o Nathan. Depois de salvarem o moleque, começa a despertar um vírus no coitado. E o único jeito de curar era viajando pro futuro e conseguir essa tal cura aí. Então esse cara que quase não aparece aqui e ninguém liga, leva o moleque pro futuro e as duas Jean Greys ali, uma clone da outra, acabam se entendendo. E a tempestade vai parar no Texas, onde conhece o Ford, um velho amigo do Xavier que queria ajudar ela a recuperar os poderes. Mas o que ele queria mesmo era macetar a tempestade. Sou apaixonado demais por mulher, eu amo mulher demais. Daí eles dão uma passeada, fazem um teste lá de poder que não dá certo e ficam de chameguinho. O problema é que esse bicho bizarro aparece lá atormentando a tempestade e dá uma mordida no cortado do Forge. Enquanto isso, a vampira, Magneto e o Gambit vão pra Genosha, a convite da ONU pra poder participar de uma festa. E quem tava na chefia dessa cidade aí era a Madeleine. E lá aparece também o Noturno, um personagem que eu curto bastante. É muito foda o evento que faz quando ele se teleporta. Se juntou ao coelho para Genosha. Muitas coisas pra ver. Tá, em paralelo a esses acontecimentos, a Jean original tava tentando colocar as coisas no lugar, quando o Wolverine chega lá onde ela tava e ela começa a desabafar e acontece isso aí. Nunca se cansam. Mano, mas o que tá acontecendo nessa equipe aí que um tá querendo talaricar o outro? Coitado do Scott, mano. Logo em seguida, a vampira fala pro Gambit que já deu pro Magneto antigamente e que não podia ficar com o Gambit porque eles não podem se tocar. Enfim, chega desses romances de merda e dessas depressões todas. Vamos logo pro que interessa. Porque o Cable aparece lá em Genosha avisando que ia ter um ataque. E aí começa uma puta destruição. Era o ataque de um sentinela Godzilla, um bicho gigantescamente gigante muito forte. E essa cena aí é muito foda. Do Gambit e da vampira tentando enfrentar os bichos aí e salvando o pessoal. O problema é que esse esforço não adianta de nada e o Gambit acaba se sacrificando pra poder salvar todo mundo. É a meu favor. O nome é Gambit. E, mano, que cena bonita, né? Que cena foda. Essa parte aí é muito boa. Enfim, Genosha destruída, muito mutante morre e temos a despedida da vagabunda da vampira com o Gambit. Fofo. Agora você toca nele, né, sua filha do mal. No episódio seguinte, somos levados a um planeta muito, muito distante, onde ia acontecer um casamento. E não era um casamento qualquer não, era o casamento da imperatriz do planeta com o imperador, que era ninguém mais, ninguém menos que o calvo do Xavier. O professor Charles Xavier. E
que esse cara de rapariga tá fazendo aqui? Seguiu os passos do Vomax e saiu do planeta pra poder comer alienígena. Mas chega uma hora que ele recebe uma mensagem lá através do plano astral e fica sabendo da tragédia em Genosha. E isso faz o Careca querer voltar pra Terra. Devo retornar para a Terra imediatamente. Mas nós mal convencemos o conselho. Não importa. Enquanto a Tempestade lutava pra conseguir salvar o Ford. Só que quando ela tava à beira da morte, consegue recuperar os poderes numa cena muito foda, onde muda até o traje dela. O engraçado é que o cabelo dela acaba crescendo magicamente depois disso aí. Me lembrou aí os barbeiros do GTA. E é claro que depois disso ela consegue salvar o coitado. Depois disso tudo, vemos o criador dos Sentinelas, Bolivar Trask, de novo, implorando pela morte, depois que aconteceu lá em Genosha. E fugindo do Senhor Sinistro, que acabou usando o DNA dele pra poder criar aquele Sentinela Godzilla que destruiu tudo. No dia seguinte, temos então o emocionante funeral do Gambit, que contava com os X-Men, o irmão dele e outros amigos. Menos a vampira, porque ela estava ocupada destruindo sozinha uma base militar que tinha sido construída pra segurar o Hulk. É muito foda essa cena também. Ela tava atrás do Trask lá e do Henry Garrish. Mas quem ela encontra é o pau mandado do Capitão América, que não ajuda ela porque diz que tava seguindo regras. Bom, se suas mãos estão atadas, você não vai precisar disso. Bom, é por isso que eu prefiro o Homem de Ferro. Enfim, o Trask acaba mandando uma mensagem de vídeo pros X-Men, chamando eles pra um prédio da ONU, que ficava em outra cidade. E quando eles chegam lá, descobrem os novos Sentinelas, que estavam sendo feitos aí com nanotecnologia. O Morpho até chama ele de Oppenheimer. De repente a gente pergunta pro pobrezinho do Oppenheimer antes dele... E o Trask completa a referência. Agora eu me tornei a morte. Depois disso ele se joga porque não aguentava mais aquilo, mas é salvo pela vampira. Mentira, né não? Filha da puta! O problema é que esse cara aí não morre e volta aí como um super sentinela totalmente macabro e poderoso que ia matar todo mundo ali se não fosse o Cable. O Cable revela pro pessoal que o Sinistro estava trabalhando pra alguém muito mais perigoso e que se os X-Men não impedirem isso aí, ia dar uma merda gigantesca. E esse alguém mais perigoso era o Bastion, um cara que era a fusão de dois bichos muito poderosos. Um cara chamado Mold Mestre e o outro chamava Nimrod, que era uma versão avançada aí dos sentinelas. Ou seja, ele é fruto aí de um relacionamento gay pra quem desacreditar. Bastion tava planejando um negócio mirabolante enquanto aprisionava o Magneto. O talarico estava preso lá desde Genosha. No episódio seguinte descobrimos que a baranga da Val Cooper, que antes ajudava os X-Men e tinha a confiança deles, estava do lado do Bastion e ajudou aí no desastre de Genosha. O Bastion estava criando também um exército de super sentinelas, compostos aí por voluntários que não aguentavam mais a superioridade que os mutantes tinham a eles, afetando até o mercado de trabalho. Construtoras demitiram dezenas de trabalhadores e contrataram um mutante com a força de 10 homens. O que o motorista de táxi pode fazer quando um teleportador te leva em um piscar de olhos? Porém, a miserável se arrepende e vira a casaca de novo. E aí solta o Magneto. E como os humanos traíram os mutantes de novo, ele fica extremamente puto, sai voando de cuequinha e agora não tinha mais conversa. Era só guerra. Já chega. O professor Xavier chega bem na hora pra resolver essa treta aí. Daí ele explica que deixou de propósito a escola e os ensinamentos pro Magnésio mesmo. Os mutantes ficam meio putos com eles, mas tinham coisas mais importantes pra resolver agora. Então fazem um plano pra deter o Magneto e o Bastion. Mas o Magneto chega até eles primeiro com um puta asteroide pra atacar na cabeça de quem entrasse no meio dele. E já manda o papo pro Careca de que não ia ter mais conversinha e que nenhum mutante ia morrer mais. Então o inútil do Roberto se junta a ele e a baranga da vampira também. Enfim, os X-Men começam a se preparar pra essa super missão final. E como os trajes deles tinham sido todos destruídos na última batalha que eles tiveram aí contra os Supra Sentinelas, eles vestem os trajes clássicos e vão pra porrada. O Magneto é um bicho muito apelão e o único jeito de derrotar esse miserável foi assim. Eu já estive em muitas guerras, Xará. Os mais valentes sempre morrem primeiro. Mentira, porque nem assim ele morre. E de quebra ele ainda arregaça todo o adamante do corpo do Wolverine numa cena muito brutal. E pra piorar, o Bastion captura todos os X-Men, enquanto os Supra Sentinelas destroem tudo. Só que mais uma vez, quando tudo parecia perdido, isso aí acaba acontecendo. Bom, a Fênix derrota o Sinistro, mas o Bastion ainda tava lá. E assim como um bom chefão de videogame, ele evoluía cada vez mais e ficava mais poderoso. O plano dele era atacar uma rocha gigantesca na Terra, chamada de Asteroide M, que era uma base gigantesca flutuante. Então os X-Men vão até aquela base, descem um cacete no Bastion e temos a única cena boa do Roberto nessa série aí. Roberto da Costa, o herdeiro renegado. Meu nome é Mancha Solar.
O problema é que os X-Men são surpreendidos por mísseis que o governo tinha mandado lá pra destruir o asteroide. Daí todo mundo une forças lá pra tentar destruir aquela porcaria e o Magneto usa as últimas forças dele pra poder levar lá pro espaço e estourar tudo. Aparentemente os mutantes tinham morrido, só que o Bishop aparece do nada dizendo que na verdade foram lançados através do tempo e que precisavam ser resgatados. Daí a gente vê que eles foram para lá no Egito Antigo e lá eles conhecem o En-Sabah-Nur, que bom, traduzindo ele é Apocalipse, tá? É um Apocalipse, nome difícil da porra, e assim a série acaba. Bom, eu curti muito essa série, eu não peguei lá a época da série clássica, mas me deu muita vontade de assistir depois que eu vi essa série nova. Pra mim é assim que seria se existissem aí heróis na vida real. Você não precisa de um filme adultão com palavrões e violência desnecessários pra fazer um produto sério e realista. X-Men 97 é um desenho consciente e realista que mostra os impactos reais de seres tão poderosos aí no mundo real. É possível sim ser fiel aos quadrinhos e mesmo assim ser realista, porque o grande mérito sempre vai ser o roteiro. Então, minha nota pra essa série aí é 10 com certeza. Fechou, rapaziada? Até a próxima.